a todos. Vamos iniciar mais uma aula de introdução à engenharia, tá? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre forças aplicadas a estruturas e máquinas. Nessa parte do conteúdo, a gente fala um pouquinho sobre o papel do engenheiro, ética, essas coisas, e agora nós vamos dar uma pincelada, tá? Em alguns ramos que a engenharia mecânica tem, em algumas partes, né? Algumas áreas que nós estudamos ao longo do curso de engenharia mecânica. Óbvio que vai parecer para vocês um conteúdo difícil. De fato obviamente que esse conteúdo de hoje, por exemplo, é o conteúdo da disciplina de estática no terceiro período. Você não precisa aprender isso agora. Você precisa saber só mesmo a estrutura do conteúdo. Você vai aprender o conteúdo de fato na disciplina de estática. Tanto é que hoje eu nem trouxe exercícios dessa matéria para vocês fazerem. Eu trouxe somente mesmo essa questão de somente os exercícios, somente o conteúdo mesmo das matérias, para a gente entender como funciona, em que situação isso é utilizado, né? Então, a gente vai ver um pouquinho sobre essas questões. E também, de modo avaliativo, além daquela atividade que eu passei para vocês em grupo, que é sobre ética, né? Aqueles exercícios, nós também faremos um trabalho, tá? Estou ainda escolhendo a melhor forma, mas um trabalho que eu vou estar dividindo vocês em grupos também, e cada grupo vai falar um pouco sobre um desses ramos, onde é aplicado, em que situação é aplicado, tentar resolver um exercício, tá? Mas ainda eu estou elaborando a estruturação do trabalho e até na terça-feira que vem eu devo passar para vocês como vai funcionar. Mas pode ficar tranquilo que não vai ser nada assim impossível, vai ser assim algo que vai ser até interessante para vocês fazerem, tá? E inclusive vai até levar talvez a vocês ajudarem a escolher, quem sabe, né, determinar qual ramo da engenharia vocês querem seguir futuramente, beleza? Então, essa parte ela vai falar sobre forças e estruturas aplicadas a estruturas e máquinas, tá? Uma breve introdução, forças em componentes retangulares e polares, e aí vai falar um pouquinho sobre cada uma, o que é cada uma, resultante de várias forças, método da álgebra vetorial e do polígono vetorial, são os dois métodos utilizados, momento de uma força, e aí vai falar sobre os dois métodos, que um é o da alavanca perpendicular e o da componente dos momentos, o equilíbrio das forças dos momentos, e aí nós temos as partículas e os diagramas de corpo livre, tá? Bom, primeiro, vamos tentar entender essa questão das forças aplicadas a estruturas e máquinas. A gente sabe muito bem que a mecânica ela tem uma forte relação com a física e com a matemática, né? Então a gente usa esses princípios da matemática e da física para a gente projetar, para a gente elaborar os nossos produtos, né? Entender como agem as forças, os pesos, aquelas forças naturais. Então a gente precisa entender isso, e os princípios da matemática e da física são os que melhor nos ajudam para projetar essas máquinas. Nos reduzem o tempo e os custos associados à construção, e além disso nós temos ainda os testes de protótipos, que são aprimorados do que em relação aos projetos de papel. Mas tudo isso só tem como a gente entender se a gente usar os princípios da matemática e da física. E além disso, nós temos ainda programas de projetos, né? Programas de projetos de computador, que nessa área de estrutura é muito utilizado, não estrutura, né? Mas você tem isso para várias situações, simuladores em todas as áreas da engenharia, você tem simuladores na mecânica dos fluidos, você tem simuladores que hoje quase substituem o tubo de vento e por aí vai. Então nós temos alguns programas que podem nos auxiliar, esses programas também vão utilizar os princípios da matemática e da física.
da matemática e da física. E aí, com essa perspectiva em mente, entendendo essas questões da matemática, da física, entendendo que a gente precisa usar esses princípios para reduzir tempo, reduzir dinheiro, custo, né? Nesse capítulo a gente vai aprender um pouquinho sobre essas forças que atuam em estruturas e máquinas, como primeiro elemento da engenharia mecânica. Como eu bem disse, aqui na FAAX, nós usamos o nome estática e dinâmica para essas disciplinas. Estática, que envolve os movimentos, as estruturas estáticas, que estão paradas, e dinâmica é quando você envolve já a cinética, né, que é algum movimento. Mas em algumas faculdades, por exemplo, no IF, as matérias são chamadas de mecânica 1 e mecânica 2, porque de fato ele se entende que a mecânica em si ela começa no estudo das forças, no estudo dos momentos. Entendendo isso, a gente entende o começo da mecânica, e tanto é que em algumas escolas é chamado de mecânica 1 e mecânica 2. E aqui, por exemplo, a gente chama ele de estática. Mas é até uma proposta minha para o próximo BPC, próxima grade, a gente mudar esse nome para mecânica 1, mecânica 2 e mudar de resistência materiais para mecânica dos materiais. Porque estudar a força, estudar o momento e de um material, de uma estrutura, é você estudar a mecânica dele. Então, esse conceito ele é muito interessante a gente abordar, a gente entender, tá? E aí, esse fluxograma, ele nos mostra algumas grandes áreas de engenharia mecânica. Você tem, obviamente, que é muito importante, talvez no mercado atual é uma das mais importantes, é a questão da prática profissional, né? Essa prática profissional, ela vai incluir o que a gente já falou, que foi habilidade de comunicação, habilidade de resolução de problemas, você conseguir enxergar um problema, enxergar a solução dele. Engenharia é isso, é encontrar soluções. Engenharia da computação, né, que é muito importante, porque hoje nós usamos a computação para tudo. Você usa planilhas de Excel, que vai te facilitar em muitas situações. Você, por exemplo, vai ser um engenheiro de uma empresa de manutenção. Você vai ter que recorrer a softwares como o MS Project para poder fazer seus cronogramas. Talvez algum de vocês até já trabalhou ou trabalha numa empresa de mecânica, de manutenção, e aí que usa o Project, né, os cronogramas do Project de uma obra ou de uma parada de manutenção. Então, é mega importante. Também a parte de projeto e fabricação, que vai incluir o processo do projeto, componentes mecânicos, tá? O que é componente mecânico? É todo componente que pode ser usado numa estrutura, numa máquina mecânica. Por exemplo, uma simples chaveta que você usa para ligar um eixo, ela é um componente mecânico. E o cálculo dela é todo voltado para estática e força, todo voltado para mecânica dos materiais. Por isso a gente precisa saber bem. Assim, também tem a ciência da fabricação. O outro grande eixo, sistemas mecânicos. Inclusive aqui na FAAX é o ramo que eu trabalho mais, tá? Que é de sistemas mecânicos. Pra você ter ideia, são mais ou menos 5 a 6 disciplinas dessa área que eu trabalho aqui na FAAX. Então é a área que eu mais trabalho mesmo, que eu tenho mais especialidade para trabalhar. E aí você vai entrar com estática e força, materiais e tensões e movimento dinâmico. E aí, por fim, engenharia térmica de fluidos, mecânica dos fluidos, né? Que você vai trabalhar toda essa parte de escoamento, como um fluido se movimenta. Isso é mega importante na engenharia. E aqui nós temos o nosso coordenador de curso, que é especialista na área. Sistemas de energia, né? Tudo que envolve calor, energia, também é muito necessário na engenharia mecânica, até porque energia é dinheiro. E transmissão de calor também, quando você quer que ela aconteça, quando você quer evitar,
é mega importante que você entenda os seus procedimentos. Então, aqui você tem uma grande, assim, um relacionamento entre os tópicos da engenharia. E aí, esses que estão aí marcados é porque os que a gente tende a entender um pouquinho melhor nesse capítulo. Bom, eu acredito que não deve ser assim, algo muito novo para vocês, porque é algo que nós estudamos em física no ensino médio, né? Que é decompor uma força nas suas componentes retangulares. E também tem as componentes polares, que é algo que é um pouquinho mais novo para a gente no ensino superior, mas também não é bicho de sete cabeças. Inclusive, nós precisamos entender esse conceito bem de polares, porque lá em cálculo a gente também vê as coordenadas polares, e aí você precisa entender também a nível de cálculo isso. E aí, antes da gente pensar qual é a influência que uma força ela faz sobre uma estrutura, a gente tem que entender também a magnitude e a direção dessa força. Ou seja, por que isso deve acontecer? Porque força é uma grandeza vetorial. O que é uma grandeza vetorial? É uma grandeza que, além de ter o seu valor, ela tem uma direção e um sentido. Por exemplo, força, ela tem que ter, além do valor da magnitude dessa força, ela tem que ter qual é a direção para onde ela está sendo aplicada. Da mesma forma acontece com a velocidade. A velocidade, ela também tem a sua magnitude e também vai ter a sua direção. Por exemplo, velocidade, estou andando a 80 km por hora, mas em qual direção? Para cima? Aí eu tenho um avião que se desloca a 1000 km por hora. Para baixo, para cima, para esquerda, para direita. Então eu preciso conhecer essa direção. Já tem algumas grandezas que não são vetoriais. Por exemplo, a massa. Eu tenho uma massa de 72 kg. Em qual direção? Em qual sentido? Não tem direção e sentido. Massa, ela é uma só. Agora, é claro, se eu pegar essa massa e multiplicar pela gravidade para ter o meu peso, aí meu peso vai ter uma direção, né? Mas a massa não tem direção, tá? Então, massa é uma grandeza escalar, ou seja, grandezas que não são vetoriais são chamadas de grandezas escalares. Tempo, né? É também considerado escalar, e por aí vai. A força, e aí falando da magnitude da força, ela pode ser medida em libras, onças, também chamado de oz, né? E no sistema americano, né? E no SI, Newton, né? Que é o S no sistema S internacional. E aí aqui já fala um pouquinho sobre as componentes retangulares e polares. Ou seja, você tem uma força F, tá? Que vai desse pontinho aqui. Deixa eu abrir o aqui. Você tem uma força que vai desse ponto a esse ponto. E aí essa força ela pode ser representada através dos seus componentes retangulares, que seria Fx e Fy. E ela também pode ser representada através dos seus componentes polares, que é simplesmente a magnitude de F e o ângulo que ela faz com a horizontal. Tá? E aí isso aqui vale para a força e vale para a distância, vale até para a coordenada de um ponto. Por exemplo, algo que nós usamos muito, que é coordenada polar e nós não sabemos. É a nossas coordenadas geográficas, latitude e longitude. Já repararam que latitude e longitude não são dados em metros nem em quilômetros, e sim dados em graus?
Ou seja, para saber a posição que ele está na Terra, né? A posição, um endereço definido, um GPS define endereço de qual forma? Ele se calcula a partir do centro da Terra, ele toma como referência, né? Como referência, no caso, a linha do Equador como referência horizontal e o meridiano de Greenwich como referência vertical, e aí é o ponto zero, né? É o ponto zero. E aí, o que são as coordenadas geográficas? Nada mais é do que coordenadas polares, ou seja, eu calculo o ângulo que faz entre a linha do Equador e o ponto que você está. E também o ângulo entre o meridiano de Greenwich e o ponto que você está. Isso são coordenadas geográficas. E, na verdade, isso é nada mais nada menos que coordenadas polares. E aí, no caso, a magnitude seria o raio da Terra, né? Que varia pouco de acordo com a altitude, essas coisas. Mas seria basicamente o raio da Terra. E, além de tudo, nós temos... Vamos falar agora um pouquinho mais especificamente de coordenadas de componentes retangulares. Os vetores de força são simbolizados por letras, geralmente escrito em negrito, né? E aí, se a gente tomar como direção x e y, ou seja, o eixo x e o eixo y, nós teremos falado tudo, absolutamente tudo sobre uma força, só tendo as componentes x e y dela. Ou seja, se você conhece uma força, se você conhece a componente Fx e Fy de uma força no plano, você conhece tudo sobre essa força. Você conhece módulo, direção, sentido, conhece absolutamente tudo. Isso são componentes retangulares. Basta você conhecer esses dois camaradas, as componentes Fx e Fy, que você conhece tudo sobre a força. Obviamente, nós estamos nos restringindo a forças no plano. No espaço, eu precisaria conhecer Fx, Fy e talvez um Fz. No plano, só Fx e Fy, tá? E aí, como vocês vão estudar isso em álgebra, já estão estudando, tem o famoso vetor, né? E aí, no caso, ele pode representar uma força F como vetores, né? No caso, Fxi, que é o vetor no sentido positivo da direção do eixo x, e o Fyj como a componente vetorial, né? No sentido positivo de y. E aí, combinando as componentes, você tem que a força representada na notação algébrica vetorial, como F igual a Fxy mais Fyj. Essas são as componentes retangulares. Então, eu posso representar essa força F como Fxi mais Fyj. Forças, componentes retangulares. E aí, partindo para as polares, o que seriam as polares? A polar é você conhecer o módulo da força, e aí conhecer o ângulo que essa força faz com um eixo definido. Geralmente é o eixo horizontal de x, né? E aí quando você conhece o valor dessa força e conhece o ângulo, você também conhece toda a força. Por quê? Porque se você conhece F e o ângulo, você consegue conhecer Fx e Fy. E vice-versa, tá? Conhecendo as componentes da força, você consegue descobrir o módulo e a direção e sentido. Conhecendo o módulo e a direção e sentido, você consegue descobrir as componentes da força, Fx e Fy. Ou seja, com Fx e Fy, eu acho F e θ. Com F e θ, eu acho Fx e Fy. E aqui embaixo nós temos duas equações que nos mostram
como descobrir fx e fy com base em f e θ. Fx é f cosseno θ e fy é f seno θ. Você pode olhar simplesmente por isso, tá? Olha aqui, repara bem. Isso aqui é um triângulo retângulo. É um triângulo retângulo. Sendo um triângulo retângulo, seno de θ é igual a esse valor dividido pela hipotenusa. Mas esse valor é igual a fy. Então, seno de θ é fy dividido por f. Isolando f, fica f igual a fy vezes fy é igual a f vezes seno θ. Tá? Você pode depois tentar fazer a álgebrazinha disso aí e vai ver que dá certinho. Beleza? Então aqui você tem fx e fy. E olhando para cá também, fica fácil de deduzir que f é igual a f ao quadrado é igual a fy ao quadrado mais fx ao quadrado. Beleza? Como é um triângulo retângulo, eu posso aplicar facilmente o teorema de Pitágoras, tá? E afirmar que f é igual a fx ao quadrado mais fy ao quadrado. Beleza? Então nós temos componentes retangulares e polares. Beleza? O importante é qual que eu vou usar mais. O que você achar mais propício para você. O importante é conhecer fx e fy, tá? Quando você quer, por exemplo, fazer um somatório de forças, que é o que a gente vai ver em seguida. Beleza? Somatório de forças. Tá? Eu sei que deve estar um pouquinho rápido, mas a ideia é só pincelar o conteúdo para que vocês tenham conhecimento, beleza? Não é ensinar isso, até porque vocês vão ver tudo isso de novo no ano que vem, lá em estática e provavelmente comigo, né? Se tudo correr bem, eu continuar na faculdade, o que é bem provável, talvez comigo lá em estática no próximo ano, tá? No terceiro período. Mas a ideia é de pincelar aqui para quando chegar lá você, já lembro de alguma coisa que o professor falou. E aí vamos falar um pouquinho sobre resultante de várias forças. Bom, um sistema de forças, ou seja, quando você tem várias forças aplicadas em um único ponto, a gente fala que um sistema de força é um conjunto de forças que atuam num determinado ponto ou numa determinada estrutura ou numa máquina, tá? E aí cada força, só que às vezes você tem várias forças que agem sobre um ponto. E você quer dimensionar aquele ponto, interessante para saber qual é a influência dessas forças. O interessante é saber qual é o efeito que todas essas forças juntas vão exercer na sua máquina, na sua estrutura. Porque às vezes uma força meio que cancela com a outra. Então, por exemplo, vamos supor que estou dimensionando uma estrutura mecânica, metálica, né? E aí, de repente, eu tenho lá uma força muito grande de uns 1000 newtons que age numa determinada direção. E eu tenho em contrapartida um suporte que gera uma força de 500 newtons numa direção oposta. Aí, se eu pensar assim, nossa, eu tenho que somar tudo e dimensionar para 1500 newtons, não é bem assim. Eu tenho que ver qual é a ação que as duas forças em conjunto vão fazer na estrutura, e a partir dessa ação conjunta você vai dimensionar a sua estrutura. É isso que a gente precisa entender, tá? E aqui, por exemplo, e aí a resultante de uma força é a soma de todas as forças, tá? É a soma de todas as forças. Mas lembrando que uma força é algo, uma força é algo, é uma grandeza vetorial, tá? Então eu não posso somar uma grandeza vetorial com outra grandeza vetorial sem entender quais são as suas componentes. Quer ver um exemplo bem claro? Vamos supor que você investe
no mercado de ações. É um exemplozinho assim, bem ralé, mas que vai dar para entender melhor como que funciona. Você investe no mercado de ações. E aí, no primeiro dia que está investindo, você teve um lucro de R$10. No segundo dia, você teve um prejuízo de 8. No terceiro dia, teve um lucro de 15. E no quarto dia, um prejuízo de 7. Qual foi o seu lucro total? Você não pode simplesmente somar todos os valores sem considerar se esses valores são lucro, se é um lucro ou se é um prejuízo. Eu não posso somar 10 com 8, com 15, com 7 e achei lá que 40. Não posso fazer isso. Eu tenho que falar quem é lucro, quem é prejuízo e somar lucro com lucro, prejuízo com prejuízo, e depois eu fazer a diferença, lucro menos prejuízo. É assim que eu devo fazer. Na mecânica, quando eu falo de forças, é a mesma coisa. Se eu tenho uma força que é de 10 newtons no sentido leste, exemplo. Ela tem uma outra força que é de 10 newtons também no sentido norte. Eu posso somar as duas? Não, são sentidos diferentes. Tem uma força de 10 newtons a 30 graus e outra de 10 newtons a 50 graus. Posso somar e falar que é 20? Não. Eu tenho que fazer a decomposição das forças em x e em y. Vou somar Fx com Fx e Fy com Fy. Tá? E aí você tem maneiras de representar essas forças. Beleza? Maneiras de representar essas forças. Aqui, por exemplo, eu trouxe um suporte que sofre a ação das forças F1, F2 e F3. Qual é a ação total da força? Eu posso somar F1, F2 e F3 aleatoriamente? Não. Eu tenho que considerar os seus módulos, direção e sentido. E aí, por exemplo, e aí você tem dois métodos de fazer isso, né? O primeiro método é o método da álgebra vetorial e o segundo método é o método polígono vetorial, tá? O método polígono vetorial, inclusive está até aí na figura aí, mas depois a gente fala sobre ele. Vamos falar um pouquinho agora sobre cada um deles. A gente já falou que a resultante de uma força é igual à soma de todas as outras forças, beleza? A resultante de uma força é a soma de todas as outras forças. E aí, agora eu vou ter o quê? Eu tenho que... Mas eu falei com vocês também que tem que separar x de y, né? O método da álgebra vetorial ele faz isso. Ou seja, eu quero saber a resultante, eu tenho que somar três forças, F1, F2 e F3. Eu quero saber a resultante dessas forças. Como eu faço? Bom, eu vou decompor cada uma dessas forças, F1, F2 e F3. F1 vai virar F1x e F1y. F2 vai virar F2x e F2y. E F3 vai virar F3x e F3y. E aí, pelo método da álgebra vetorial, o que eu vou fazer? O Rx vai ser o somatório dos f de x. Ou seja, eu vou pegar f1x mais f2x mais f3x. E a mesma coisa com f de y. A somatória das reações em y vai ser f1y mais f2y mais f3y. E a resultante vai ser expressa na forma vetorial como R igual a Rx I mais RYJ. Se eu quero saber agora o módulo, ou seja, a magnitude dessa força resultante, eu tenho que fazer o teorema de Pitágoras. Vou pegar o Rx ao quadrado mais Ry ao quadrado, vou tirar a raiz e vou achar o valor de R. E se eu quiser achar o valor do ângulozinho, eu vou ter quem? Vou ter que aplicar uma tangente inversa, ou o arco tangente, né? Na verdade, algumas
algumas bibliografias tratam como arco tangente, ARC, TG, e outras como TG-1, tá? Só quero que você fique claro que isso não não significa que você tem uma tangente elevada a -1. Esse símbolo de tangente a -1 significa nada mais, nada menos que você pegar qual é o valor, qual é o ângulo cujo valor da tangente dá tanto, tá? Tangente a -1 é isso, tá? Não é que é tangente elevado a -1. Não é a tangente do ângulo elevado a -1, não. É qual é o ângulo cuja tangente é aquele valor. Beleza? Então, por exemplo, se eu falasse que um ângulo θ é igual a tangente a -1 de 1. Qual é o ângulo cuja tangente é 1? O ângulo é 45 graus. Então, θ seria 45 graus. Beleza? Então, é basicamente isso. Tá? E aí, qual é o método agora do polígono vetorial? No método da álgebra vetorial, você nem precisa olhar muito desenho. Depois que você decompôs as forças, só partir para o abraço. No método polígono vetorial, o que acontece? Você vai pegar, você vai redesenhar cada força, como se fosse uma continuação da força anterior, tá? Cada força você vai desenhar, ou seja, você começou botando F1, aí você coloca F2 como se estivesse partindo de F1 e a F3 como se estivesse partindo de F2. É igual quando você tem um mapa, para quem gosta de, não sei se algum de vocês já fez aqueles trekking, que você tem lá, agora você vai andar, vai virar 45 graus, vai andar tantos passos. Chegou no ponto tal, você vai virar 90 graus à direita e vai andar tantos passos. Chegou no ponto tal, você vai virar tantos graus e vai andar tantos passos. É mais ou menos por esse caminho aí. Então, para fazer a decomposição de forças, você vai colocar uma força na direção que ela estava originalmente, aí no final dela você coloca outra força na direção original e por aí vai. E aí quando você ligar o ponto inicial ao ponto final, esse camarada é a força resultante, tá? Que vai ter o módulo, a direção, o sentido igualzinho se você tivesse feito o cálculo pelo método da álgebra vetorial. Então, são métodos assim parecidíssimos, chegam ao mesmo resultado. A diferença é que nesse método do polígono vetorial, a gente tem que conhecer um pouco mais de geometria, tá? A gente tem que conhecer um pouco mais de geometria. Já no método da álgebra vetorial, a gente precisa saber um pouco mais de álgebra. As duas áreas da matemática, né? Álgebra e geometria. Então, em uma você vai depender mais de álgebra e outra mais de geometria. Eu sou apaixonado por geometria, mas quando eu falo de estática, quando eu falo de ciências materiais, eu prefiro os métodos algébricos. Por quê? Porque você já está adquirindo muito conhecimento, muita informação. Você mesmo já deve ter, nessa meia hora de aula, já deve ter ficado assim, surpreso com tanta informação que já passou. E é muita informação. Engenharia mecânica é informação demais, né? Então, eu acho que quanto menos a gente aprofundar em algumas áreas da matemática que dá para a gente evitar, é melhor. Eu, assim, meu sonho sempre foi estudar matemática, eu sempre amei matemática. Então, para mim, é muito de boa, né? Mas nem todo mundo gosta de matemática igual eu gosto. E aí, como a engenharia envolve tanto conteúdo assim diferente, quanto menos a gente usar essa
aprofundar em matemática, melhor. Obviamente, vai ter coisas que, inclusive, é bom mesmo que você aprofunde em matemática. Outras coisas, se for desnecessário, é melhor a gente não utilizar, tá? E outra coisa, para se somar muitas forças, o método polígono fica cada vez mais difícil. Quando são duas forças só, vira a regra do paralelogramo, tá? Que às vezes você resolve facilmente por uma lei de cosseno. Agora, quando é 3, 4, 5 forças, o polígono fica cada vez mais indefinido e fica cada vez mais difícil. Então é melhor fazer pelo método da álgebra vetorial. Beleza? Falamos de força, e outro grande camarada que a gente estuda na estática é o momento, né? E incrível que pareça, momentos fazem um material romper mais do que as forças de uma maneira direta. Às vezes, você aplica uma força numa estrutura, tá? Geralmente essa estrutura, ela não falha por uma atração causada por essa força ou por um cisalhamento causado por essa força, e sim por um momento fletor causado por essa força, tá? Porque momento, geralmente, ele é mais assim, consegue gerar mais intensidade, consegue fazer assim, alguns milagres em algumas situações, né? Então, aí, basicamente, quando a gente quer soltar um parafuso, quanto maior uma chave inglesa, um cabo longo. Chave inglesa não, né? Cabe a nós. Melhor você usar a chave correta. Chave inglesa é para quem não sabe medida. Então você pega uma chave ali, parafuso bem enterrado. Quanto maior o cabo dessa chave, melhor para você conseguir soltar. Menor a força que a gente precisa aplicar com as mãos. Por quê? Porque o momento é um só. Então, quanto maior a distância, menor a força. E aí, a tendência de que uma força tem de fazer um objeto girar, essa tendência é chamada de momento. Só para a gente entender, né? Arquimedes, ele já tinha uma frase que virou assim, uma frase muito conhecida, que é: dê-me uma alavanca em ponto de apoio e eu levantarei o mundo. Porque, de fato, o uso do momento ele é interessantíssimo na engenharia e também é perigoso. Que faz, se você não se atentar ao momento em que uma força pode gerar, você pode ver uma estrutura se romper facilmente. Tá? E a magnitude de momento depende tanto da força aplicada quanto do braço de alavanca que separa a força do ponto ao redor do qual tem de ocorrer a rotação. Através do método da alavanca perpendicular, momento é definido pela força vezes a distância, tá? MO é o momento da força em relação ao ponto O, lembrando que para ter momento, você tem que ter uma força e tem que ter também um ponto de aplicação, O, tá? Então você tem que ter uma força e um ponto de aplicação O. A distância, denominada braço da alavanca, se estende do ponto O até a linha de ação da força, tá? Uma distância que tem que ser perpendicular do ponto O até a linha de ação da força, beleza? O termo torque às vezes é usado de modo intercambiável para descrever o efeito de uma força que atuam perpendicularmente na alavanca. Os engenheiros geralmente usam a palavra torque para descrever os momentos que provocam a rotação do eixo de um motor ou de uma engrenagem. Tá? Ou seja, recapitulando, todo momento
todo momento ele pode ser chamado de torque. Só que na mecânica, o que a gente faz? A gente chama de torque ou de momento torsor só aquele momento, né, voltado para eixos ou engrenagens. A gente chama de torque ou de momento torsor, tá? E a gente chama de momento fletor o outro momento, que é mais para estruturas. Mas tudo podia ser chamado de torque. Só que a gente usa mais torque, e toda a literatura segue essa linha, para momento num eixo, né? E momento que gera flexão. Como assim momento fletor? Por exemplo, um trampolim. Um trampolim, aqueles caras que fazem aqueles saltos lá, né? Quando você caminha em direção à ponta de um trampolim, o seu peso vezes a distância do trampolim gera um momento, e esse momento faz com que a tábua do trampolim ela flexione, né? Que haja uma flexão nela. Por isso chamado de momento fletor. Já, por exemplo, quando você pega. E aí é interessante a gente. Vamos tentar imaginar quando você vai trocar o pneu de um carro com aquelas chaves em forma de cruz, né? Que tem as 4 dimensões lá de parafuso, 17, 19, 21, 23. Quando você vai mover com aquela chave, você aplica uma força na chave para girar o parafuso. Essa força que você calcula, ela vai gerar um torque no parafuso e naquele eixo que está o parafuso, mas no eixo que você está fazendo a força, ela vai gerar um momento fletor. A mesma força ela pode gerar um torque ou um momento fletor. E aí no sistema americano, a unidade pode ser o polegar vezes libra ou pé vezes libra. Já no SI, o momento ele pode ser newton-metros ou se o valor numérico for muito longo ou muito pequeno, posso variar para newton-milímetros, quilonewton-metros, quilonewton, sei lá, centímetros. Já vi alguns casos até de usar kgf vezes centímetros, não é muito ideal, mas eu tenho. Então, pode ser vários tipos. E aí, o que é esse método da alavanca? Voltando para aquele exercício onde a gente achou o ponto F, a força F ali, né, que era R, agora é F. O momento é a força F vezes a distância do ponto O, perpendicular, ou seja, 90 graus, até a linha de ação. A força está só aqui embaixo, mas eu não vou pegar essa distância aqui. Eu tenho que prolongar a linha de ação e fazer uma distância que esteja 90 graus com a linha de ação da força. E toque no momento, tá? E aí, o momento aqui seria força vezes distância. Olha essa força aqui. Percebe que a linha de ação dela passa em cima do momento, em cima do ponto O. Então, qual seria a distância aqui? A distância dessa força até um ponto O, como a linha de ação dela passa por cima, a distância é zero. Logo, não há momento dessa força F causada em relação ao ponto O. Beleza? E aí também tem os métodos que a gente usa muito, que é o método das componentes do momento. Ou seja, como a gente pode dividir a força nas suas componentes retangulares, Fx e Fy, nós podemos calcular o momento que cada componente retangular gera e depois pegar esse momento componente retangular
e as distâncias conhecidas e calcular 2 momentos. E aí nós vamos somar esses momentos de acordo com a sua direção e sentido. Para explicar melhor essa situação. Por exemplo, você tem essa força aqui F para baixo. Pelo primeiro método, teria que achar uma distância aqui, mas eu nem sei como achar essa distância. Vai dar um trabalho achar essa distância. Então, o que ele faz? Você decompõe F em Fx e em Fy, né? E aí Fx gera um momento em O com o delta Y aqui. Já Fy vai gerar um momento em O com esse delta X. E pensando bem, nessa estrutura aqui, é muito mais fácil você conhecer essa altura e essa largura do que conhecer, por exemplo, essa distância aqui. Então, é mais fácil conhecer esse camarada e esses camaradas do que conhecer esse aqui, tá? E aqui mesma coisa. Como é a linha de ação, obviamente que Fx vezes delta y vai ser igual a Fy vezes delta x, e cada um em sentido diferente que vai zerar. Aqui não, né? E qual o momento em O? Mais ou menos Fx delta y, mais ou menos Fy delta x. Por que esse mais ou menos? Olha aqui esse desenhozinho aqui em cima. Ele está considerando o quê? Ele está considerando que você tem sentido anti-horário positivo. Então, nessa figura, por exemplo, Fx vezes delta y está girando no sentido, em relação ao ponto O, faz girar no sentido horário. Então, seria menos Fx delta y, e o Fy vezes delta x também é no sentido horário. Então, seria menos também. Já aqui, Fx delta y é sentido horário, seria menos, e Fy delta x vai girar no sentido, em relação ao ponto O, anti-horário, seria mais. Então, numa seria menos, menos, na outra seria menos, mais. Beleza? Falando de equilíbrio das forças dos momentos, quando você entende as forças, os momentos, suas características, como calcular, você consegue pensar em calcular o equilíbrio de uma estrutura. Toda estrutura, de acordo com as leis de Newton, que não tem aceleração, as resultantes da força vai ser igual a zero, tá? Toda estrutura que não tem aceleração, a resultante das forças vai ser igual a zero. Exemplo. Só uma pergunta. Toda estrutura que não tem aceleração significa que ela está parada? Não. Ela pode estar se movendo com uma velocidade constante, tá? Mas, na mecânica, são situações muito raras, beleza? São situações muito raras. Geralmente, nós estamos lidando, sim, ainda mais quando a gente fala de estruturas, componentes de máquinas, quando vai dimensionar o componente separadamente, a gente está lidando, sim, com objetos estáticos, parados, e aí obedece mais ainda a lei de Newton, beleza? Então, se não tem movimento, não tem aceleração, não tem a resultante das forças vai ser igual a zero, tá? E além disso, se esse objeto não gira, ou seja, você está totalmente parado, eu posso afirmar também que a somatória dos momentos em qualquer ponto escolhido, os momentos em relação a qualquer ponto, eles têm que ser igual a zero. Em relação a qualquer ponto. Esse ponto ele tem que estar necessariamente na estrutura? Não. Eu tenho uma estrutura. Se essa estrutura está parada,
A somatória de todas as forças que agem sobre essa estrutura é zero. E a somatória de todos os momentos dessas forças também é zero. Em qual ponto? Em qualquer ponto do universo. Tá? Obviamente que eu uso um ponto dentro da máquina conhecido, mas essa lei vale para qualquer ponto do universo. Tá? Obviamente que a gente vai escolher um ponto melhor para se calcular. E aí nós temos que entender também o conceito de partícula e corpos rígidos. Um sistema mecânico pode incluir um único objeto ou vários objetos articulados. Tá? Quando as dimensões físicas não são importantes relativamente ao cálculo das forças, o objeto é chamado de partícula. Ou seja, você tem um objeto que tem todas as suas características físicas. Por exemplo, eu tenho ali um grande foguete ao longo do espaço, um foguete voando pelo espaço. Se eu quero saber simplesmente alguma coisa, alguma força, né, que age sobre esse foguete como um todo, eu posso considerar ele como uma partícula. Ou dar um exemplo melhor, você tem ali uma flecha, tá? Você tem uma flecha que ela é lançada por um arco. E aí você quer estudar a física dessa flecha, movimento, aceleração dela, qual é a trajetória dela, você trata ela como uma partícula. Agora, quando as dimensões dela é necessária, por exemplo, eu quero saber qual é a flexão que essa flecha aguenta. Então, eu preciso considerar as suas dimensões. Aí eu vou tratar como um corpo rígido, tá? Então, essa é a diferença. Então, eu posso tratar um objeto como uma partícula ou também como um corpo rígido. A partícula é quando as dimensões são desprezíveis. E o corpo rígido é quando as dimensões são fatores importantes para a resolução dos exercícios. Esse tem um exemplo, né? Partículas, na letra A você tem N forças que atuam sobre uma partícula e depois N forças que atuam sobre um corpo rígido. Beleza? E ali, obviamente, você vê que no corpo rígido tem diferenças, tem distâncias entre as forças, né? E na partícula ela sai do mesmo ponto. E uma partícula está em equilíbrio se todas as forças que estão nela são balanceadas, isso é, a resultante é zero. Nesse caso, a somatória das forças em x e em y tem que ser zero. E para um corpo rígido estar em equilíbrio, o momento líquido também deve ser igual a zero. Então, o momento no ponto qualquer vai ser igual a zero. E, por fim, nós temos a questão dos diagramas de corpos livres. Diagramas de corpos livres são desenhos utilizados para analisar as forças e os momentos que atuam sobre estruturas e máquinas. E aí, desenhar um objeto, às vezes você vai desenhar um carro, é difícil, mas a gente vai tratar ele como um corpo livre. E os diagramas de corpo livre, eles identificam sistemas mecânicos examinados e representam graficamente todas as forças conhecidas e desconhecidas presentes. E aí, 3 passos são importantes. Primeiro, escolher um objeto que será analisado usando as equações de equilíbrio. Imaginar uma linha pontilhada desenhada em volta do objeto e observar como a linha corta e expõe a várias forças. E tudo que está na linha pontilhada é isolado dos itens adjacentes e deve permanecer no diagrama. Em seguida, desenhe-se um sistema de coordenadas para você poder indicar sinais positivos e negativos. Até porque não faz sentido nenhum a gente falar que é negativo ou positivo sem ter uma direção associada com positivo e negativo. E no passo final, todas as forças, momentos são desenhados e identificados. Quando a força é conhecida, sua direção e sua magnitude deverão ser escritos no diagrama. Quando não for conhecido, você coloca de acordo com a sua intuição
e aí você vai achar essa força, e aí quando você achar essa força, você vai saber se você considerou a direção certa ou não, e aí você vai achar o seu valor, tá? A direção correta vai ser determinada a partir dos nossos cálculos. Beleza, galera? O conteúdo era esse. Só quero mostrar para vocês essa questão de diagrama de corpo livre, para vocês ficarem um pouquinho assim, mais por dentro do que é. Eu acho que eu tenho nessas notas. Deixa eu ver se está aqui. Deixa eu ver se foi aqui que eu fiz. Ah, aqui, ó. Olha, por exemplo, esse exercício. Eu posso até mandar essas notas, esses exercícios resolvidos para vocês entenderem como funciona. Vai ser um pouquinho abstrato para vocês, mas pelo menos vocês vão, assim, entender melhor como que é feito um cálculo de estática, tá? Aqui, por exemplo, você tem essa caminhonete, tá? Essa caminhonete aqui, ó. E aí você tem dois caixotes com massas 350 kg cada, são colocados na caçamba de uma caminhonete de 1.400 kg. Traça o diagrama de corpo livre necessário para determinar as reações em cada uma das duas rodas traseiras A e rodas dianteira B. Essa aqui é a nossa caminhonete, beleza? E aí você sabe que esse caixote tem um peso, esse caixote tem outro peso, a caminhonete tem um peso, a gente vai considerar esse peso como sendo aplicado no seu centro de massa. Aqui tem uma reação das rodas A e uma reação das rodas B. O que seria o diagrama de corpo livre? Seria esse camarada aqui, ó. Você representa os caixotes como forças, o peso como forças. Aqui eu considerei, para virar a massa e virar força, eu multipliquei por 10 da gravidade, tá? E as reações da roda também são forças para cima. Então, eu desenhei forças para cima. Então, isso aqui é o desenho. Isso aqui é um diagrama de corpo livre. Beleza? Isso aqui eu passei pela semana passada na estática. Isso é o diagrama de corpo livre. Então, você consegue entender como é as forças que agem no desenho através do diagrama de corpo livre. E determinar essas forças. Na sequência de exercícios que eu fiz, eu apliquei somatório de fx é igual a zero, somatório de momentos no ponto A é igual a zero, e achei quanto vale RB e depois quanto vale RA. Beleza? Então você consegue achar, basicamente, como isso funciona. Mesma coisa aqui, ó. Você tem uma jardineira, tá vendo? Carregando um carrinho. E aqui tem uma força de 60 newtons, que é o peso do carrinho, aplicado nesse ponto. E uma força de 250, que é o saco de grão que ela estava carregando. Qual é a força que ela tem que fazer aqui para carregar esse carrinho? O que a gente faz? A gente transforma esse desenho num diagrama de corpo livre. Beleza? Onde você tem aqui um ponto A, que é esse ponto aqui, né? Que é o ponto de apoio, seria, né? Se eu tenho essa força 60 para baixo, 50 para baixo, a força A para cima. Aplica os somatórios de momentos, você acha qual é a força que ela deve de ser em cada barra. Isso aqui eu posso mandar para vocês também para ajudar. Mesma coisa aqui um tratorzinho, né? Você pode também... Só que nesse trator aqui eu já resolvi para os alunos sem fazer o diagrama de corpo livre. Então, isso é diagrama de corpo livre que a gente acaba estudando na estática. Beleza, galera? Por hoje é isso, tá? Vamos encerrar por aqui. E na sequência, o que eu vou fazer? Eu vou colocar exercícios resolvidos para vocês, só para vocês terem noção mesmo do que é um diagrama de corpo livre. Não precisam aprender a resolver, tá? Apesar que a reta final esse trimestre, né, da NB1, eu vou dividir vocês em grupos também, e cada grupo vai ter que apresentar alguma coisa de algum desses conteúdos. E aí é interessante você aprender. Obviamente que eu vou estar à disposição para ajudar também, tá? Mas isso aí, semana que vem a gente define, tá? Essa semana vocês continuem focados nesses de ética. Aí na semana que vem a gente vai pegar, vai definir, vai dividir por grupos, e cada grupo vai falar um pouquinho, tá? Eu vou aí pensar como vai ser as apresentações. Mas por hoje é só.
E aí, qualquer dúvida, manda mensagem para mim, tá? No fax virtual. Não corrigi ainda nenhum texto. Estou mais focado agora em aplicar as avaliações do terceiro, quinto, sétimo, nono período. Depois eu vou corrigir de vocês. Não corrigi os textos ainda, mas nós vamos estar corrigindo na sequência. Beleza? Então, desejo a todos vocês uma boa noite, bons estudos e qualquer coisa, estou à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida. Alguém tem alguma dúvida? Se quiser, pode usar o nosso, ligar o microfone, falar, ou usar o chat. Alguém tem alguma dúvida? Então, eu vou estar encerrando a nossa aula de hoje. E aí, fique à vontade de perguntar no Fax Virtual. Qualquer dúvida sobre atividade de ética, pode perguntar também. Tá? E na semana que vem, eu vou passar um novo trabalho para vocês trabalharem em cima, né, desses novos conteúdos. Beleza, galera? Um abraço a todos e fiquem com Deus.